No livro de Lucas, o título desse capítulo está escrito: Jesus vence o ataque satânico. Só que quando eu olhei, falei, não, aqui vai falar sobre as tentações que ele sofreu no deserto. Porque uma vez que Jesus foi batizado, Jesus ele foi levado e conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Mas ele não foi levado pelo Espírito Santo para ele ser tentado pelo inimigo. Ele foi conduzido ao deserto, ali, naquele momento ali. Só que o diabo ele se aproveitou dessa oportunidade para poder tentá-lo. Porque Jesus, ele estava sem comer, ele estava em jejum durante 40 dias. E ali, naquele deserto, durante os seus 40 dias, Jesus sofreu tentações do diabo. E durante todos esses 40 dias, ele não comeu nada, com certeza. E quem que estava sustentando Jesus? Um homem que não come durante 2 dias, ele já está desfalecendo. Mas durante 40 dias é só o poder do Espírito Santo que o ajudará a se manter de pé naquele momento, em todo aquele período, né? Então, Jesus, ao terminar os seus 40 dias de jejum, ele sentiu grande fome, né? Mas durante todo o percurso desses 40 dias, ele estava sendo atacado por tentações. O diabo estava o enfrentando com tentações. Mas a partir do momento que Jesus faz o término do seu jejum, e ali sente muita fome, então é nesse momento que o diabo irá atacá-lo com bastante força, para ele recuar, para ele desistir e entregar o chamado dele ali. O diabo ele começa indagando: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. O diabo estava experimentando ali de uma forma, querendo que ele cedesse. Porque nós sabemos que o Deus que nós servimos, ele tem todo o poder e toda a autoridade nas suas mãos. Mas Jesus, ele confrontou o diabo com uma das melhores estratégias que nós também podemos fazer. Uma criança pode fazer da mesma forma que Jesus, tendo 30 anos, também fez, que usou a palavra. Ele usou a palavra com tamanha autoridade que ele deu uma boa resposta ao diabo. Uma das melhores formas de nós vencermos o diabo é usando a palavra. E Jesus, ele contestou, ele disse ao diabo: está escrito que nem só de pão viverá o ser humano. Só que o diabo, ele consegue persistir e não desiste, porque ele está querendo de Jesus um algo, e ele não vai conseguir esse algo, porque Jesus, ele sendo o próprio Filho de Deus, estava assim numa natureza humana. Ele talvez tenha pensado que Jesus iria entregar, né, nas mãos dele de bandeja, para depois o diabo querer esfregar na cara de Deus o que Jesus fez na terra. Só que Jesus é um homem santo que não peca contra o próprio Pai. Ele não vai pecar contra o próprio Deus, Pai, de jeito nenhum. Então, o diabo ele levou a um lugar muito alto. Ele mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E ele fez uma proposta audaciosa a Jesus. Uma proposta que eu acredito que muitos, eu estou dizendo muitos cristãos, com certeza eles entregariam de bandeja todo o seu chamado. Vamos colocar que Esaú, ele vendeu o seu chamado a Jacó por apenas um prato de lentilhas. E vamos dizer que é como se fosse
a mesma coisa sendo agora um reino. Uma proposta mais absurda do que um mero prato de lentilhas. Mas se fosse muito dos cristãos um ser humano falho, pecador, eu tenho a plena certeza que muitos abririam a mão do seu chamado e entregariam, porque os seus olhos iriam olhar com bastante desejo de agora possuir todos os reinos do mundo. Só que tinha uma coisa, só uma condição. Só tinha uma condição para o diabo poder entregar isso nas mãos de Jesus. Só tinha uma coisa que Jesus podia fazer e que o diabo queria muito dele: se prostrado me adorares. Se Jesus ele se curvasse ao Satanás e adorasse a Satanás como se fosse um Deus, aí sim eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos. Só que Jesus ele não é um ser humano besta, nem um ser humano cobiçoso, pensando que isso iria comprar o coração de Jesus. Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só que Jesus, por mais uma tentativa, ele levou agora ele para até Jerusalém. Só que ele colocou ele sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com teu pé sobre alguma pedra. Então foi nessa hora que Jesus ele se cansou e repreendeu Satanás. Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Nessa hora, o diabo sai da presença de Jesus sem nenhum êxito. E nesta hora, os anjos do Senhor o servem. Então, para nós que somos pessoas comuns, eu acredito que muitos dos cristãos, sim, abririam mão do seu chamado como Esaú fez, por um prato de lentilhas e venderia o seu chamado. Mas Jesus venceu o diabo através de quê? Através da palavra. E por conta da sua submissão a Deus, Jesus se submeteu a Deus Pai. Então, dessa forma, ele venceu. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, está escrito: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo fez isso porque Jesus ele se sujeitou a Deus. Ele resistiu o diabo usando a palavra. O diabo estava o atacando com a palavra. Jesus resistiu. Ele simplesmente reverteu toda essa situação usando a palavra com boas respostas daquilo que já está escrito na palavra. E Jesus saiu mais uma vez vitorioso e o diabo fugiu. Então, dessa forma, é um exemplo para nós. Não vendemos o nosso chamado por um prato de lentilha, e mesmo que seja um prato mais abundante que nem este, não vamos fazer como muitos já fizeram. Vamos tomar a atitude de Daniel e seus companheiros, de não se contaminar com as iguarias do rei, né? As coisas deste mundo vai vir com certeza com bastante boniteza e sutileza. Virá com bastante sutileza. Não vamos entregar ao diabo de bandeja o nosso chamado. Temos um chamado especial. Fomos escolhidos do ventre da nossa mãe por Deus para realizarmos uma grande obra. E a grande obra de Deus é
que nós venhamos pregar o santo evangelho dele às pessoas que mais necessitam do evangelho. Então vamos fazer como fez o nosso Senhor, resistir ao diabo, usando a palavra para poder mostrar ao diabo que quem nós servimos é poderoso. Não precisamos mandar transformar pedras em pães, não precisamos nos lançar de um pináculo alto e pedir para que Deus envie seus anjos a nos resgatar para que nós não venhamos cair. Não precisamos querer vender o nosso chamado por um prato de lentilhas, porque nós estamos com muita fome, e não precisamos ser enganados pelas bonitezas do mundo. Vamos fazer como os companheiros de Daniel. O Daniel e os seus companheiros. Não vamos nos entregar ao diabo. Vamos se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém?